Salve, salve, galerinha! Estamos juntos mais uma vez. Hoje eu tô aqui com a minha camisa do SESI Goiás. Aqueles que são meus alunos sabem o tanto que eu divulgo ali o Telecurso 2000. A intenção é a mesma do Telecurso 2000, espalhar um pouco de conhecimento nesse mundo agressivo e hostil. Então, galera, estamos juntos para mais uma aula online. Hoje, nosso terceiro encontro dentro do capítulo Radioatividade. E eu vou trazer para você hoje a ideia do funcionamento das usinas termonucleares. Uma parte importante é a questão da matriz energética, que é muito cobrada principalmente na provinha do Enem. Moçadinha, então eu chamei essa aula de aula ou parte 3, onde estaremos aprendendo o que é uma fissão nuclear, as suas aplicações e enfatizando nessa aula apenas a geração de energia elétrica a partir da fissão nuclear. Vamos juntos? Começando a nossa aula, eu gostaria de definir com vocês o que é o processo de fissão nuclear. Observe, a fissão nuclear é a fragmentação de um núcleo em partes menores. Essa reação nuclear que aparece para você é um dos exemplos que nós temos de fissão nuclear. Observe que o nêutron está colidindo com o isótopo 235 do urânio, formando bário 141, criptônio 92, liberando 3 nêutrons e grande quantidade de calor. Essa seria a base do princípio da fissão nuclear. Bom, para você entender isso um pouco melhor, esse nêutron ele vai simplesmente ativar o nosso processo. Então ele só é necessário para dar início ao processo. Inclusive alguns autores tratam esse nêutron como neutro de ativação, fazendo uma alusão à energia de ativação que é estudado dentro da química, tá? Esse núcleo de urânio, que tem que ser um isótopo físsil, que tem essa capacidade de sofrer fissão, ele está quebrando em 2 outros isótopos, e o interessante é que ele libera 3 nêutrons, que vão servir para dar continuidade ao processo. Então você entende que esses 3 novos nêutrons vão colidir com 3 outros átomos de urânio 235, e o processo vai se repetir. E por isso a gente trata esse tipo de fenômeno como uma reação em cadeia. Você precisa do primeiro nêutron para ter o início e a reação vai se processar por conta própria, gerando os novos nêutrons que dariam sequência ao processo. O mais interessante do processo de fissão é a grande quantidade de energia que vai ser liberada na forma de calor. E é aí que nós vamos dar uma determinada aplicação para o processo, tá? Bom, galerinha, para mostrar isso para você com uma outra conformatação visual, imagine essa bolinha vermelha como sendo o meu nêutron inicial, colidindo com o meu combustível, que nesse caso é o urânio 235, quebrando no bário e criptônio, gerando os 3 outros nêutrons que dariam sequência ao nosso processo. Bom, esse é o processo de fissão nuclear. Eu coloquei aqui uma fotozinha para você ter uma visão um pouquinho mais ampla da fissão e perceber que essa quebra em criptônio e bário é uma das possíveis quebras que poderiam acontecer. E, obviamente, ali você tem várias outras possibilidades de quebra. Então, dentro daquele meio, nós teremos vários isótopos diferentes. Outra coisa que eu gostaria de destacar, a gente conversou em aulas anteriores, é que não tem como você ter uma alteração nuclear sem parte dessa energia dissipada ser na forma de onda eletromagnética, que pode compreender a frequência da radiação gama. Então, observe esse desenho. O nêutron colidindo com o urânio 235, formando o isótopo 94 do criptônio, 139 do bário, liberando quantidade de energia e radiação gama, tá?
E aí você vai ter os nêutrons colidindo com novos núcleos e tendo outras fissões possíveis. Por exemplo, nesse caso, na parte superior, você vê a formação do xenônio 143, do estrôncio 90, criptônio 92, bário 141, tá? Então, mostrando que cada uma dessas fissões que vão ocorrendo, nós teremos um acompanhamento de grande quantidade de energia na forma de calor, radiação gama. Obviamente, nós temos a possibilidade de formar isótopos que são radioativos, que poderiam emitir alfa, beta e assim por diante, tá? Bom, galera, qual que seria ou quais seriam as aplicações que nós poderíamos ter a nível de cotidiano para a fissão nuclear? Separei duas aplicações que são as mais importantes, né, e hoje implementadas a nível de cotidiano. A geração de energia nos reatores nucleares, que é o que a gente chama de usinas termonucleares, né? Essa fissão, eu vou explicar com mais detalhes para vocês agora na sequência, é aquela fissão que você controla a quantidade de energia que está sendo gerada, tá? Então é a fissão com controle. E obviamente quando a gente fala em armas nucleares, nem todas são baseadas na fissão. Nós temos as bombas atômicas como o exemplo principal daquela que usa a fissão nuclear como princípio de funcionamento, ok? Bom, galera, essa nossa aula de hoje, ela tem por objetivo a gente levantar o funcionamento de um reator nuclear dentro de uma usina termonuclear. Quais seriam as vantagens e desvantagens desse tipo de geração de energia que é tão importante para a matriz energética mundial, ok? Vamos adiante. Eu queria agora mostrar para você o que seria o enriquecimento do urânio. Qual o princípio dessa transformação que ocorre quando você pensa tanto nas usinas nucleares quanto nas bombas atômicas. Bom, vamos dar uma lidazinha nesse texto e eu vou dar destaques em alguns pontos. Urânio enriquecido é urânio cujo teor de urânio-235 foi aumentado através de um processo de separação de isótopos. O urânio é encontrado na natureza sob a forma de óxido de urânio e ele contém 99,28% do isótopo 238. Apenas 0,711% do seu peso é representado pelo isótopo 235. O urânio 235 é o isótopo físsil. Bom, galera, então o urânio ele é encontrado na forma de um minério chamado uranila, que aparece uma foto para você aqui logo à esquerda, esse minério que é acinzentado por dentro e tem um brilho amarelado por fora, ele é rico no óxido de urânio. E como já observado no texto, apenas 0,7% com uma devida aproximação é do isótopo 235, que é o urânio que tem essa capacidade de sofrer a fissão. Então, nós temos um percentual muito pequeno no urânio natural que teria a possibilidade de ser utilizado no processo de fissão. Bom, então o que seria o enriquecimento do urânio? Você aumentar o teor na sua amostra do urânio físsil, que é o 235. E como faríamos isso? Retirando parte dessa amostra do urânio 238. Bom, vamos caminhar um pouquinho para você entender como tudo isso vai acontecer, tá? Eu vou mostrar para você o ciclo desse processo de uma forma mais ampla, mas aqui aparece já uma foto de uma centrífuga, porque o princípio do enriquecimento vai ser um método de separação baseado na ultracentrifugação gasosa, tá? E logo à direita você tem uma sequência que a gente chama de cascata de centrífugas ligadas em série, onde à medida que o processo de centrifugação vai ocorrendo, você retira parte desse urânio 238, aumentando assim o teor de urânio 235. Para mostrar para você de uma forma um pouco mais ampla o que seria esse ciclo e como isso acontece, por exemplo, aqui no Brasil, vamos à próxima tela.
Então, basicamente, gente, o urânio, como eu te disse, ele é extraído de forma, na mineração, né, vamos dizer assim, na forma de uranila, né? E aí é feito aquele processo de mineração, que a gente não vai entrar no íntimo disso, mas é um processo que consiste basicamente em aumentar o percentual de urânio na forma de óxido, então tirar as impurezas daquele minério e transformar ele, num segundo processo, num pó amarelo, que é apelidado na indústria nuclear de yellow cake. O mundo tem reservas muito vastas de urânio. O Brasil, por exemplo, é o sexto em reserva mineral desses isótopos, né? E nós extraímos o nosso minério que é utilizado na usina de Angra, numa cidadezinha baiana, Caetité, ok? Então esses dois processos, que é a mineração, o tratamento do minério e a transformação dele em yellow cake, é feito no estado da Bahia, ok? É feito no estado da Bahia. Todo o resto do processamento vai ser feito no estado do Rio de Janeiro. Bom, o resto do processamento consiste em transformar esse óxido de urânio em UF6, que é o hexafluoreto de urânio. Aí sim nós teremos uma substância no estado gasoso. Essa substância no estado gasoso vai passar pelo processo de ultracentrifugação e, obviamente, pelo processo de difusão gasosa acompanhada da centrifugação, você vai aumentar o teor do urânio 235, na verdade, retirando parte do isótopo 238. Quando você passa isso por várias cascatas de centrifugação, você consegue atingir um determinado percentual do urânio físsil. Entre 4% e 5%, esse enriquecimento é suficiente para ser utilizado na geração de energia nas usinas. Já para a fabricação de bombas, você precisa aí de um percentual de enriquecimento bem superior. Tá? Então deixei aqui um esqueminha para você, em que nós temos a mineração, a transformação em yellow cake, a transformação em UF6, que é o estado gasoso, o processo de ultracentrifugação gasosa, e depois esse urânio, ele é transformado em dióxido de urânio já enriquecido, é convertido em pastilhas, e essas pastilhas vão montar o que a gente chama de elemento combustível, que são varetas, onde você vai ter o acoplamento dessas várias partículas do urânio enriquecido, e você vai formar o elemento combustível, que é praticamente essas pastilhas de urânio enriquecido na forma de dióxido de urânio, e ligas metálicas que vão dar o revestimento e o processamento daquilo numa única peça metálica. Elemento combustível que vai ser transportado e levado para a usina nuclear para compor o núcleo do reator nuclear, que nós vamos ver na frente no nosso processamento. Dando destaque para o Brasil, tirando a mineração e o processamento do minério que é feito na Bahia, todo esse outro processamento de enriquecimento, transformação em pastilhas e a montagem do elemento combustível é feito na cidade de Resende, do Rio de Janeiro. Esse elemento combustível vai ser transportado para as usinas, né, de Angra, e ali sim inicia-se o processo de geração da energia nuclear. Muito bom. Reator nuclear. Eu gostaria agora de te mostrar um videozinho que mostra o esquema de funcionamento bem simplório de um reator nuclear. E na sequência do vídeo, nós vamos então especificar mais alguns detalhes que seria importante você conhecer. Vamos ao vídeo. Reator nuclear. O reator nuclear produz energia elétrica a partir da fissão nuclear. Os núcleos de urânio são quebrados no núcleo do reator. A energia liberada aquece a água pressurizada a 325 graus Celsius. Esta água leva calor até o gerador de vapor, onde existe água fria não pressurizada. A troca de calor vaporiza a água.
Este vapor irá movimentar uma turbina ligada a um gerador elétrico. A água resfriada retorna ao centro do gerador. Moçada, percebam que nessa fala ela menciona que nós temos ali o núcleo do reator. É exatamente essa foto que aparece para você no canto superior direito. Revestimento de paredes bem espessas feitas de metal e concreto, e é a parte que nós vamos ter da usina que é isolado, tá? Então esse é o nosso reator, tem uma tampa aí de mais de 400 toneladas, tá? Lá no miolo desse reator, nós vamos ter essa parte úmida, onde nós temos água pesada. É uma água que ela é rica nos isótopos do hidrogênio deutério e trítio. E o nosso elemento combustível, ele vai então estar mergulhado nessa água e vai compor o núcleo do nosso reator. Quando você tem a partida do reator, que é gerar o primeiro nêutron, que vai colidir com o nosso elemento combustível e gerar o primeiro processo de fissão, nós vamos ter ali aquela água como sendo nossa primeira barreira de proteção, que vai desacelerar os nêutrons, e a partir do controle de temperatura dessa água, nós teremos o controle da quantidade de isótopos que estão ali sofrendo fissão. No áudiozinho que nós ouvimos no vídeo, você percebe que essa água que envolve o nosso elemento combustível, ela está pressurizada, ela está em altíssima pressão, fazendo com que a água se mantenha no estado líquido, mesmo estando a mais de 300 graus Celsius. Todo esse calor gerado no processo de fissão está sendo absorvido por essa água, e nós vamos chamar essa água de sistema primário, ok? Essa água superaquecida, ela vai ter contato com o sistema secundário, em que nós teremos apenas ali a troca de calor. Esse sistema secundário, a água não encontra-se tão pressurizada, então, obviamente, quando ela receber essa carga de calor, ela vai se converter a vapor. Esse vapor no sistema secundário, que é o responsável por rotacionar a turbina, que vai gerar a energia elétrica. Obviamente, esse sistema secundário que está ainda aquecido precisa ser resfriado para que a água condense e recircule, roubando calor novamente do sistema primário. É aí que geralmente você usa um grande volume de água retirada de um rio ou do próprio mar, tá? Para fazer o resfriamento do sistema secundário. Esse resfriamento, ele provavelmente vai gerar uma determinada quantidade de vapor que pode sair numa torre de arrefecimento. Então, galera, é muito importante você entender que nós temos 3 sistemas com água. O primeiro, que é o primário, que tem contato direto com o elemento combustível e que tem alto nível de contaminação radiológica. Essa água do sistema primário, ela não vai sair dali, ela está isolada, porque ela vai conter isótopos radioativos. Nós temos ali contaminação radiológica em alto nível. Já o sistema secundário, ele não tem contato com essa radiação. Ele vai ter contato apenas com a troca térmica. E é o sistema secundário responsável, então, pela geração da energia elétrica, porque nós vamos usar a energia cinética provocada ali da rotação do reator, que vem do vapor gerado nesse sistema secundário. E, obviamente, vamos usar um terceiro nível de água para resfriar o sistema secundário e, obviamente, fazê-lo recircular e gerar o arrefecimento do sistema primário. Esse é o sistema básico de funcionamento de uma usina termonuclear. Obviamente, nós temos muita tecnologia envolvida no processo de controle da temperatura do miolo do reator. Você tem várias possibilidades de controle. Nós temos ali barras de grafite que podem ser utilizadas para diminuir o fluxo de nêutrons ali dentro.
aumentar o próprio fluxo de água que circula naquele ambiente, como acontece, por exemplo, no radiador de um carro, que está ali fazendo um arrefecimento térmico do processo, tá? Então, basicamente, a gente entende que é uma fissão com controle, porque você consegue fazer o controle da temperatura interna e, obviamente, ter um controle sobre a quantidade de energia que está sendo gerada, ok? Bom, galerinha, aqui nós temos uma foto de Angra dos Reis. Angra 1, essa torre que você tem aí é uma cúpula e você percebe a ausência de uma torre de arrefecimento, que é onde sai o vapor, porque faz parte da tecnologia desse reator. Angra 2, essa construção à direita, que tem uma torre de arrefecimento bem fininha, né? Lembrando que quando você vê essas fotos de usinas nucleares saindo aquela fumacinha na torre, é importante a gente lembrar que não é nenhuma fumaça vindo de queima de combustíveis, e sim o vapor que é gerado ali no último resfriamento que nós temos do sistema secundário. Ao lado nós temos uma foto da construção de Angra 3. Você consegue ver lá ao fundo Angra 1 e Angra 2, tá? Um pouquinho mais distante. Bom, essa seria o nosso contato no Brasil que nós temos com um reator nuclear. 2 reatores em funcionamento e um reator em construção, ok? Bom, gente, agora vem a parte importantíssima dessa aula, que é você levantar as vantagens e desvantagens que nós temos das usinas nucleares. Vamos lá? Vamos começar com as vantagens. Galerinha, a grande vantagem da usina nuclear, sem dúvida nenhuma, é poder dizer que nós temos uma energia limpa. Não temos a geração de gases estufas como dióxido de carbono, monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio. Em outras palavras, nós não temos a geração de gases oriundos da queima de combustíveis fósseis, ok? Obviamente, vapor de água pode ser considerado junto com outros gases como gás estufa, mas nós não temos aqui problemas ambientais vinculados à queima de combustíveis fósseis. Segundo, nós estamos gerando grande quantidade de energia com pequena quantidade de matéria. Uma única pastilha de dióxido de urânio enriquecido pode gerar energia correspondente a toneladas de carvão que deveria ser queimado para dar uma energia correspondente àquela pastilha quando você pensa na fissão nuclear. Então essa é uma grande vantagem, você gerar grande quantidade de energia com pequena quantidade de matéria. Apesar de usar de grande tecnologia e de grande investimento financeiro, se você pensa numa usina nuclear, ela exige pequenas áreas para sua construção e implementação. Então, em alguns textos você vai ouvir ou vai ver ali o cara dizendo o seguinte: nós temos baixo impacto ambiental na construção e implementação da usina nuclear, o que acaba sendo verdade quando você compara com outras fontes de energia. Nós temos grande disponibilidade do minério que dá origem ao nosso combustível. Então, apesar de ser uma fonte não renovável, já que nós temos uma exploração mineral, existe uma grande abundância do minério que dá origem ao combustível que está sendo utilizado. Pequeno risco nos transportes desse combustível, né? Sempre lembrando, galera, que a mineração do urânio, o transporte, a formulação ali dos elementos combustíveis, ele tem uma segurança pequena, porque na verdade assim, não seria dizer uma segurança pequena, exige pequenos investimentos em segurança, porque o urânio em si, sem iniciar a fissão, ele não vai gerar nenhum tipo de problema radiológico, né? Então lembrar que a quantidade de radiação emitida pelo urânio natural e por ele enriquecido é muito pequena e que o problema se daria se nós tivéssemos um acidente depois do início da fissão nuclear.
Moçada, gera pequena quantidade de resíduos quando você compara com as outras fontes de energia. Então daí é uma energia considerada limpa, gera grande quantidade de energia com pequena quantidade de matéria, e baixo impacto ambiental para a construção e implementação dessas usinas, grande disponibilidade do combustível, né, que vai ser utilizado, pequeno risco no transporte e processamento do minério, pequena quantidade de resíduos e uma última, que a gente não tem dependência de fatores climáticos, como ciclos de águas, chuvas, ventos e etc. Tá? Bom, vamos agora para as desvantagens da usina termonuclear. Sempre lembrando que a gente levanta alguns fatores e eles devem ser comparados com outras fontes de energia. Temos como desvantagem o fato de gerar um lixo que precisa de um processamento especial. O destino ou a destinação que a gente dá para um lixo nuclear não pode ser naturalmente o mesmo destino dado para um resíduo sólido qualquer. Então, o lixo nuclear, no caso das usinas, ele praticamente fica armazenado na própria usina, tá? Óbvio, nós vamos discutir isso na nossa última aula. Existem os lixos gerados por outros processamentos que envolvem a radioatividade, que não é efetivamente a geração de energia, né? Como os radioisótopos que são utilizados na medicina, na indústria, etc. Mas o lixo gerado na geração de energia, esse geralmente é armazenado em tambores, com isolamento adequado, metálico e com concreto, e armazenado de uma forma adequada, geralmente dentro da própria usina nuclear. É uma energia que tem uma implementação e um custo operacional ainda alto quando comparado com as outras, tá? Então, sem dúvida nenhuma, tem que colocar como destaque negativo o custo operacional que nós temos para a usina nuclear. Sem dúvida nenhuma, existem riscos de acidentes. Hoje nós temos uma operação tecnológica dessas usinas de alta performance, em que o risco de acidente torna-se muito pequeno, mas sem dúvida nenhuma, quando tem o acidente, o impacto ambiental é extremamente elevado. Eu diria então que esse risco de acidente está também intimamente ligada com a questão de custo da energia, já que você tem que implementar várias técnicas e investimentos para a segurança para que não haja o acidente. Tá? Problemas ambientais devido ao aquecimento da água ali onde é implementada a usina. Apesar de você geralmente instalar usinas nucleares próximo ao mar, onde você teria um volume de água circulando muito maior do que num rio, quando a água resfria o sistema secundário e é devolvida ao mar, nós temos ali um aumento na temperatura que gera o que a gente chama de poluição térmica, tá? Poluição térmica. Eu coloco como questões geopolíticas, né? Não vamos entrar no mérito de cada país, mas sem dúvida nenhuma a usina nuclear ela gera uma comoção diferenciada quando você pensa, por exemplo, em vários fatores geopolíticos. Por exemplo, um país que está sujeito a problemas com o terrorismo, ele tem que dar uma proteção muito maior para suas usinas nucleares. No caso do Brasil, a implementação da usina nuclear, tanto Angra 1, 2 e 3, foi permeada com muita corrupção, desvios de recursos e etc. Então isso é o que a gente inclui como questões geopolíticas. O próprio fato de você ter ali a implementação de usinas em ambientes que você tem guerra, em ambientes que você pode ter ali um ataque de um país vizinho. Então, fica a critério de uma análise mais profunda, você levantar que a usina nuclear, ela tem uma questão política associada a ela. E, galera, sem dúvida nenhuma,
muitos colocam como desvantagem da usina nuclear a questão do tempo de operação. Por quê? A usina nuclear, o reator em si, ele passa por um nível de manutenção que é limitado, já que o núcleo do reator está sujeito à produção de isótopos radioativos e com a carga e contaminação muito elevada. Então, uma usina nuclear, ela tem um tempo de operação limitado quando você compara com outras formas de energia, né? O pessoal fala que, em média, o tempo de operação com segurança de uma usina nuclear é aí por volta de 50 anos. Para nossa aula não se alongar muito, eu vou pausar por aqui e te convido para o nosso quarto e último encontro, em que nós iremos falar das bombas atômicas, da fusão nuclear, bomba de hidrogênio, os acidentes nucleares que já ocorreram e os detalhes da aplicação da radioatividade hoje no nosso cotidiano. Fiquem com Deus, fiquem saudáveis e te espero para o nosso próximo encontro. Beijo, até mais.